Boa noite pra todo mundo. Sejam bem-vindos aí para Shavait Hanan pra gente continuar a falar de Devarim, né? E que eu tava explicando aqui no começo justamente a ideia de hoje. A ideia de hoje é a gente citar basicamente a frase mais importante do judaísmo, talvez, da Torá e a essência, vamos dizer assim, né? E discutir um midrash que fala sobre esses pesukim, fala sobre essas passagens, e ele inclui essa ideia fundamental, e pelo fato dele incluir essa ideia que vai além do pshat, e a gente vai precisar falar um pouco de uma forma um pouco mais isso é um pouquinho mais complicado de explicar, mas acho que vai dar certo, tá? Mas isso tem uma influência muito grande nas nossas vidas espirituais, tá? Então entender isso aqui é fundamental, efetivamente. Então a gente tem que pelo menos considerar isso durante os nossos trajetos aí, tá? Então vamos começar lendo esse pedacinho da Parashá. Devarim 6, 4, 7 diz o seguinte: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, né? Escuta Israel, Hashem é nosso Senhor, Hashem é um, né? E aí que vem o condicional que eu estava falando no começo, né? A gente tem um condicional associado a essa frase, que é Amarás a Hashem, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas posses. E as palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre seu coração e as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo teu caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Beleza? Então, é isso que a gente tem. Todo mundo já ouviu isso aqui, a gente repete isso em todos os shacharit, em todos os arvit, a gente repete isso no Kabbalat Shabbat. Então, tem essa partezinha aí do Sifri, que de novo é o Midrash, no número 2, que fala uma coisa que é interessante. Ele faz uma pergunta que é bem interessante e ele explica algo, vamos dizer assim, tá? Diz o seguinte, o Sifri: e essas coisas que te ordeno deves colocar no teu coração, né? Que foi a frase final. Disse Rav: por que isso foi dito? O que é que a gente vai ter que colocar no nosso coração? E por que a gente tem que colocar nos nossos corações alguma coisa? Certo? O que a gente tem que colocar no nosso coração tá escrito: amarás a Hashem, teu Deus, de todo o seu coração. Aí ele faz uma colocação que é muito interessante. Eu não sei o que é isso, eu não sei como se ama Deus. Ele fala: o Rav falou isso? Como é que pode, né? Aí ele diz: portanto é dito, essas coisas que te ordeno hoje deves colocar no teu coração. Ou seja, coloque essas coisas no seu coração, de modo que você reconheça aquele que falou e o mundo vê a existência. E você se apegará aos seus caminhos. Ok? E daí? Tá? Aqui a gente vai, né, como eu sempre falo, não são minhas palavras que são ditas nesses estudos, a gente vai recrutar uma ajuda de peso aqui para tentar entender esse Midrash aí, que é o Rambam, né? Quem deu uma olhada nas notas viu que tem pelo menos umas 3 ou 4 citações dele aí. A gente vai falar, ele cita esse Midrash, ele discute esse Midrash tanto no Sefer HaMitzvot, quanto no Mishneh Torah, quanto no Guia dos Perplexos, né? E nessas 3 fontes ele fala de formas diversas sobre esse pedaço, tá? Fica claro, inclusive, por ele ter citado nas mais diversas fontes que ele escreveu, a importância desse texto, né? Desse Midrash aí, né? A gente costuma falar várias vezes sobre sobre o fato de que algumas coisas a gente acaba vendo como mais importantes, mas o fato dele repetir várias vezes deixa isso bem claro. Tá? Então, aqui o Midrash está se referindo ao quê? A relação que acontece entre esses versos, na primeira parte do Shema. E amarás Hashem, tal, mas a gente não sabe, segundo o Rav, como alguém ama Hashem. Tá? Essa é a premissa do Midrash, vamos dizer assim. Então a Torá diz o quê? Ela responde como que ama. E essas palavras você vai colocar no seu coração. Tá? E esse último verso, ele está se referindo, segundo a ideia geral, ao quê? Como é que você coloca uma coisa no coração? Você tem que aprender. Você tem que internalizar os mandamentos. Você tem que estudar e internalizar esses mandamentos. Então, coisa que eu sempre repito aqui, estudo de Torá. Né? Ele existe justamente para fornecer essa resposta para a pergunta que surge a partir do mandamento: você deve amar Hashem. Como é que faz isso? A partir do entendimento. É isso que o Midrash está falando. Então, depois que a gente observa a relação em si
entre esses pasukim, o Midrash ele volta e interpreta o pasuk que está relacionado com o estudo de Torá, e é como se ele respondesse essa pergunta. Ele coloca essas coisas no seu coração e assim você vai reconhecer. Para você reconhecer, você tem que aprender a reconhecer. Então você reconhece aquele que falou e o mundo passou a existir, e aí você se apega aos caminhos de Hashem. A primeira parte aqui é umas paráfrases do pasuk, basicamente. A continuação, para que você reconheça, é o que explica como o estudo, que esse estudo te leva, essa meditação envolvendo o estudo, vai te levar até esse resultado que é desejado aqui pelo mandamento em si. Tá? E de acordo com o começo do Midrash, é isso, é o estudo de Torá que leva a esse amor a Hashem. Então o Rav era uma pergunta que ele estava fazendo para ensinar alguma coisa, como costuma ser, né? E aí no final do Midrash, quando a gente descreve o resultado do estudo de Torá, acontece uma coisa interessante. O tal do amor não é mencionado de novo, tá? Mas e aí? O que aconteceu com o objetivo de amar Hashem? Como é que a gente faz isso? Né? Essa ideia de se apegar aos caminhos divinos talvez tenha algum tipo de relação direta com esse amor. Tá? E o estudo de Torá ele responde essa pergunta formulada no Midrash. Eu não sei como amar Hashem. A gente tem dois jeitos de entender essa questão aqui. A gente pode ver como sendo um questionamento quanto à substância e à essência do amor, né? O que é o amor por Hashem e como a gente expressa isso, por exemplo. Ou a pergunta pode ser uma referência às formas e meios de alcançar o objetivo de amar Hashem. Como você ama de fato, né? Não é o que é esse amor, é como você age, que é mais ou menos o que a gente busca fazer, né? E as palavras, né, essas ideias que, portanto, é dito que essas são as coisas que hoje eu te ordeno que você tem que colocar no seu coração, na resposta do Midrash, mostra que tá com essa ideia de alcançar um objetivo específico, ou seja, é o segundo contexto. É a forma de alcançar o amor. Está se referindo a meios e aos caminhos. A ideia aqui é que o final do Midrash tem a expressão que a gente viu na Torá de amar Hashem. Tá? E ela é substituída por essa nova ideia, entre aspas, de se apegar a esses caminhos. Você se incorpora aos caminhos determinados por Hashem. E isso acaba mostrando que a partir do mandamento de estudo de Torá, a gente pode aprender não só sobre esses caminhos e formas, mas também essa nova interpretação do conceito de amar Hashem, que é você aderir a um caminho que é dado por ele. Ah, mas todos os caminhos são dados por Hashem. Calma, tem um caminho que tem preferência, certo? Então, a pergunta que vai surgir aqui a partir desse mandamento de amar Hashem, ela é meio que dupla. Tá? O que é o amor por Hashem e como que a gente consegue esse amor? Tá? Que foi aquilo que eu falei agora há pouco. A resposta é, a forma de amar Hashem é pelo estudo de Torá. Beleza. Mas isso também responde à primeira pergunta. Já que esse amor por Hashem, ele se manifesta no momento que você segue esses caminhos que foram determinados. Tá? Mas a gente também tem que explicar o significado desse amor quando você adere o caminho. Como que essa segunda ideia vai explicar. Primeiro, inclusive. Tá? É como o estudo de Torá pode levar uma pessoa a amar aquilo que ela está aceitando, ela está aderindo. E o Rashi, ele entende que esse Midrash ele não está discutindo só a ideia de amar mesmo. Tá? Mas ele também está discutindo a essência. Ele passa por esses elementos. Essas coisas você vai colocar no seu coração. O que é amor? Essas coisas que vão ficar no seu coração. Para que você reconheça aquele que criou e se apegue aos caminhos. Tá? Lá no final do Midrash, a gente vê essa dualidade, né, do estudo. Reconhecimento de Hashem, e que ele falou e o mundo passou a existir. E dois, que a gente anda nos caminhos. Esses são os dois eventos ligados ao estudo de Torá. Tá? No começo do Midrash você vê aquela intenção e desejo de amar a Hashem. E a gente pode ver também que existem duas expressões no final. E essa segunda é quase uma expressão empírica, sabe? Isso é um teste, é uma existência, é real. Não é intelectual, não é uma ideia, é uma coisa que você age. A segunda é empírica, você está andando num caminho. Tá? E isso também está envolvido nessa ideia de aprender essa coisa que o Midrash está tentando descobrir o que é.
Sendo esse o caso, a gente tem que perguntar qual é a função da primeira expressão, da intelectual, vamos dizer assim. Por que existe um aspecto intelectual nessa emoção de amar? A gente fala, se você pensar demais, você não ama ninguém. Então, o aspecto intelectual de reconhecer Hashem, por que ele está aqui? Tá? Eu vou fazer um resumo geral e a gente continua. O que é que eu falei até agora? Estudo tem essa tendência de levar ao reconhecimento de Hashem e amor. E isso acaba ensinando a gente que o significado desse amor por Hashem é andar pelos caminhos dele. E o objetivo agora seria a gente entender como que o estudo de Torá leva a tudo isso e qual é o papel do conhecimento e do reconhecimento de Hashem nesse contexto. Né? Eu sempre gosto de lembrar aqui várias vezes que o Ramchal, o Rabbi Moshe Haim Luzzatto, ele diz que não existe possibilidade nenhuma do ser humano entender a essência de Hashem. É impossível, porque basicamente Hashem não cabe na tua cabeça. Sua cabeça tem limite. Hashem não. Então como é que vai caber? Né? É simples, né? Um quadrado não cabe naquele espaço da bola lá, quando você é criança, que você tenta encaixar as figurinhas, né? Então, como que a gente entende esse amor por Hashem? Isso é andar nos seus caminhos. Tá? Então vamos começar olhando lá para o Maimonides, lá para o Rambam, e tentar entender, tentar prestar atenção às dificuldades que vão aparecer nessa abordagem dele, nessa primeira abordagem. E para entender essa abordagem, a gente vai ter que comparar o que está no Sefer HaMitzvot e no Mishneh Torah. Tá? Então, o mandamento de amar, ele meio que tem três efeitos, três ideias associadas, que é uma contemplação, que é meditativa, é o conhecimento ou reconhecimento de Hashem, e o terceiro passo seria esse objetivo que a gente está querendo, que é esse amor que é ordenado pela Torá. Tá? Aí no número 3 tem o Sefer HaMitzvot. Na Mitzvah Positiva 3 ele diz o seguinte: o terceiro mandamento nos ordena amar a Deus. Isso significa que devemos contemplar e considerar suas mitzvot, suas ações. No caso, as ações de Hashem. Né? Para que possamos entendê-lo e receber o prazer supremo ao entendê-lo. Existe um prazer, a gente falou de prazeres umas semanas atrás, não sei se foi semana passada mais, mas existe um prazer associado a esse entendimento. E segundo Rav Noah Weinberg, existem 7 níveis de prazer e esse seria o mais alto deles. Tá? Essa é a essência do amor que é comandado. Joia. Vamos passar para a próxima ideia. Número 4, Mishneh Torah, Ilhot Yesodei HaTorah, diz o seguinte: e Hashem, honrado e temido, ordena que o amemos. Qual é a maneira de amá-lo? Mesma pergunta que o Rav está fazendo. Como é que é? Não sei como é que faz. Quando uma pessoa contempla suas maravilhas, grandes ações e criações e percebe nela sua imensurável e infinita sabedoria. Então ele imediatamente ama, louva, exalta e experimenta um grande desejo de conhecer o grande Criador. Como disse Davi, minha alma tem sede do Deus vivo. Né? Como os nossos sábios ensinaram a respeito do amor, isso é Hazal. Hazal diz o seguinte: pois assim você reconhece aquele que falou e o mundo vê a existência. Ele cita o Midrash diretamente. Tá? E a última parte que aí a gente vai começar a discussão é o número 5. No Ilhot Teshuvah, no Mishneh Torah, nas Alahot Teshuvah, diz o seguinte: é sabido e claro que o amor de Deus não está ligado ao coração de uma pessoa até que ela medite adequadamente em todos os momentos e abandonar, eu escrevi errado aí, mas e abandonar tudo no mundo, exceto ele, como ele ordenou e disse, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Mas com o conhecimento, a pessoa o conhecerá. E, de acordo com o conhecimento, assim será o amor. Se tem pouco conhecimento, vai ter pouco amor. Se tem muito conhecimento, tem muito amor. Portanto, deve-se direcionar ao entendimento e sondar as esferas da sabedoria e discernir o que é dito sobre seu Criador, de acordo com o poder que se tem. Ou seja, cada um tem um jeito, tem uma possibilidade. Vai ter gente que vai ir mais longe, vai ter gente que vai parar um pouco antes. Tá? Individualmente. Para entender e conceber, como foi explicado no Ilhot Yesodei HaTorah, que foi aquele texto que a gente leu antes. Então ele faz uma referência na Ilhot Teshuvah sobre o outro texto que ele escreveu.
Aqui os comentários do Maimonides, em todas essas partes, eles têm uma coisa em comum. Ele vai introduzir o conhecimento de que Hashem é uma coisa que, para você entender, você precisa de meditação, estudo e amor. Meditação, estudo de um lado e amor do outro. Tá? Então, de acordo com o Rambam, as palavras lá do Sifri, você vai reconhecer aquele que falou e criou o mundo, está descrevendo o reconhecimento de Hashem. Beleza, joia, isso aí foi fácil, a gente já entendeu. Mas o que é isso? Isso é a representação dessa conexão entre estudar e amar. Tá? A forma de amar é estudar. Mas não é diretamente o estudo, e sim o conhecimento que se adquire. Então o estudo vai levar ao reconhecimento, esse conhecimento te leva ao reconhecimento, esse reconhecimento leva ao amor. Caminho simples, mas não tanto, né? E aí a explicação do Rambam para como esse estudo leva a esse reconhecimento é parecida nas duas fontes. Nas duas fontes principais. A gente fala do Mishneh Torah e do Sefer Mitzvot. A Torá, ela surge como o quê? Como a expressão da vontade de Hashem nesse mundo. Então, se ela é uma expressão de vontade de Hashem, qualquer estudo, ele sugere o quê? Você tem que ter um estudo das criações e das ações de Deus. E o estudo de Torá dá a essa pessoa esse entendimento geral. Tá ligado a esse entendimento. O Maimonides, ele entendia que o estudo de Torá aparece nesse exemplo como uma das expressões da vontade de Deus nesse mundo. Ele não está dando uma ênfase específica ou especial, né? Mas ele está falando abertamente de ações e formas dentro da criação. Tá? E aí, ele está falando mais de geralzão mesmo. Que a gente tem que considerar e olhar para as mitzvot que a Hashem deu, para os mandamentos e para as ações. E lá no Mishneh Torah, o Rambam, ele cita que o estudo, ele nem cita que o estudo de Torá está dizendo que a pessoa está considerando as maravilhas e as criações. Então, a criação como objeto de meditação e estudo, juntamente com a Torá, são a razão para a qual os nossos sábios, Hazal, quando descrevem esse reconhecimento de Deus, se referem a ele como aquele que falou e o mundo veio à existência. Porque você tem outros caminhos, senão esse. Senão o estudo de Torá. Tem outro jeito de perceber a existência de Deus. Abraão fez isso. Abraão, quando ele entende a situação, ele pensa, tá, beleza, a gente constrói esses deuses todos aqui. Mas quem que fez esses deuses? Foi aquele outro deus, foram aqueles outros deuses ali. Tá, e quem fez aqueles outros deuses? Tem uma hora que não tem mais resposta, e aí? Quando é que você chega ao ilimitado? Tá? Então, quanto ao tipo de reconhecimento que a gente precisa ter aqui, e a forma de adquirir esse conhecimento, a explicação que está sendo dada muda de uma fonte para outra. Existe uma conexão entre conhecimento e amor, e aí a gente falou de prazer, né? É um prazer que vai acompanhar essa atividade intelectual, né? Porque quando você estuda, e a gente, né, a gente já falou isso algumas vezes, não precisa ser Torá, assim, eu sempre puxo para esse lado aqui, mas sempre que você estuda e aprende alguma coisa, gera uma sensação de prazer, não tem para onde fugir. Então é disso que ele está falando. Essa atividade intelectual gera, de reconhecer e internalizar a profundidade desse fenômeno da criação, vamos dizer assim, por exemplo, durante esse processo meditativo, gera um prazer enorme. O amor está definido aqui como esse prazer. É o prazer que você vai receber quando você medita sobre tudo que Hashem faz. E esse é o ápice do prazer. Esse é o máximo que você tem como. Porque você está se aproximando do infinito. Do entendimento do infinito. E é por isso que todas essas coisas que as pessoas falam, Cabala, eu não tô querendo falar nada especificamente. Por isso que isso chama tanta atenção. Porque as pessoas percebem que existe uma coisa por trás disso. É perceptível que o infinito, de alguma forma, você está tentando se aproximar do infinito. E isso é muito prazeroso. Tá? Existe isso. O simples fato do objeto de meditação ser Hashem e as ações dele transforma esse prazer que a gente recebe em amor. Essa que é a grande questão. E aí,
você percebe a partir dos caminhos e das ações de Hashem. No Mishneh Torah, a gente tem uma outra ideia. O Maimonides está falando especificamente das maravilhas, do poder da criação, o poder de criação e das ações. E como isso vai se refletir nessa sabedoria e grandeza do próprio Deus. E esse conhecimento do que é capaz de acontecer leva ao amor. Porque por um lado vai ser louvor e glória, que nem ele falou, e do outro vai ser esse desejo, vai criar esse desejo de querer saber mais. Tá? Então aqui a gente tem uma definição, de novo, dupla. Primeiro, de amor por Deus. Primeiro, um senso de admiração muito grande, de louvor, de querer buscar isso mais. E essa sede que está ligada a essa situação, que também faz a mesma coisa, que dá vontade de continuar buscando, de ir atrás. E esses dois estágios, eles têm uma conexão entre eles. Você fica maravilhado com alguma coisa. Você está ficando maravilhado com a sabedoria, e isso te dá vontade de entender mais. Toda vez você... Raramente, se você gostou de estudar alguma coisa, que você vai parar. Ah, não, aqui tá bom. Você pode parar hoje, mas amanhã você vai continuar. Hoje tá bom porque eu tô cansado. Mas você vai falar assim, não vou mais estudar isso aqui não. Se aquilo te deu um prazer de verdade, se você gostou de fazer aquilo, você vai fazer de novo. Então a base, a fundação dessa ideia de ahavá, de amor, é esse senso de reverência quando a gente se coloca diante desse infinito, dessa sabedoria, dessa grandeza. E de novo, esse é o ápice do prazer, é o ápice do desejo, e cria mais conhecimento e mais reconhecimento do que é esse poder, na verdade, porque de novo, a gente não tem como caber Hashem na nossa cabeça. Se a gente fala da conexão entre o conhecimento sobre a criação e esse amor, que seria basicamente uma forma de se deparar, de se colocar diante da sabedoria de Deus, o Rambam ainda faz questão de continuar elaborando. No número 6, lá um pouco mais na frente no Ilhot Yesodei HaTorah, ele diz o seguinte: quando alguém considera essas coisas e reconhece toda a criação e ama Hashem mais ainda, sua alma desejará e sua carne ansiará pelo amor do bendito. Então, diz que isso vai virar, a gente sempre fala, uma mitzvah leva uma mitzvah, e uma verá leva uma verá, ou seja, uma transgressão leva uma transgressão, o mandamento que você cumpre leva um mandamento que você cumpre. Então, existe esse ciclo, e é isso que ele está citando aqui, ele está falando, se você continuar estudando, isso vai fazer com que você estude mais. E aí no Moreh Nevuchim, no Guia dos Perplexos, ele mantém, no Perek 28 ele diz o seguinte, número 7. E olha só que interessante isso que ele vai falar, tá? Mas as outras perspectivas corretas de toda essa realidade, que são as ciências teóricas, ou seja, ele não está negando ciência aqui também. Né? Como meu pai diz, uma verdade não pode contradizer outra. Tá? Mesmo que a Torá não se refira explicitamente, ou seja, a Torá não vai ficar falando, vai lá ser cientista, ela não vai fazer isso. Pode ser seu papel, mas pode não ser. Tá? De qualquer forma, a Torá se refere às ciências de uma forma geral, generalizada. Como está escrito, para amar Hashem. Então, o Rambam, ele entende filosoficamente o amar Hashem como você também se buscar ciência. Como já foi explicitado no Mishneh Torah, esse amor surge apenas pelo reconhecimento da realidade. E também foi mencionado lá o comentário dos sábios, de abençoada memória quanto a essa questão. O comentário dos sábios é aquilo que está lá em cima. No Sifrino 2, no finalzinho. De modo que você reconheça aquele que falou e o mundo vê a existência. Mas a ciência não está interessada em Hashem. Realmente não está. E não é para estar, porque não é o papel da ciência. O papel da ciência é explicar quais foram as leis que Hashem estipulou para esse mundo. Tá? E aí ele repete no Moreh Nevuchim a ideia de amar Hashem estando ligada com esse desejo de busca por mais conhecimento. Tá? Mas está escrito que a gente tem que amar Hashem com todo o coração. O que significa que você tem que fazer com que o objetivo das suas ações seja a busca por Hashem. Pela proximidade. Como o amor não vai surgir do processo de conhecimento, mas do conteúdo do conhecimento, segundo essa ideia, o poder de amar está proporcional à quantidade de conhecimento. E aí foi o que a gente leu no Ilhot Teshuvah, no 5, que ele falou. De acordo com o conhecimento, assim será o amor. Se há pouco conhecimento, haverá pouco amor. Se há muito conhecimento, haverá muito amor. Então, quanto mais conhecimento e mais sabedoria você está buscando, mais vai aumentar a reverência
pelas qualidades de Deus e o seu desejo de saber mais. Essa visão, ela é efetivamente diferente daquela que a gente viu no Sefer HaMitzvot, que o Rambam está falando dos prazeres, ele está falando de uma coisa emocional. Porque o prazer, esse desejo por prazer, é uma coisa instintiva praticamente. Tá? Aqui a finalidade do conhecimento não, óbvio que tem prazer associado, mas não tem influência direta do prazer que você está recebendo. O prazer é uma consequência secundária, vamos dizer assim. E aí a gente consegue ver a diferença entre essas duas ideias. E isso surge da diferença entre o conhecimento que você está buscando. O primeiro conhecimento é entender o que Hashem está fazendo. Tentar entender, né? De novo, a gente tem nossas limitações. Mas você entende isso como? Por meio da expressão da vontade de Deus. Já que a expressão da vontade de Hashem é uma coisa mais direta, então o conhecimento que a gente tem sobre isso vai aproximar a nossa essência da essência de Hashem. A Torá, ela representa tanto a expressão da vontade de Hashem quanto as palavras que ele mandou pra gente. Elas foram dadas diretamente. Então elas são a expressão mais direta da vontade de Deus. Isso é mais do que a criação em si. Você fala, beleza, eu contemplei a criação e vi que Hashem é isso tudo. Só que você não entendeu diretamente a vontade dele. A Torá serve para isso. Você entendeu a vontade que ele teve como criador, mas não que ele tem como relacionamento com você. Tá? Então, por isso, existe uma inclusão de todas as ações como objeto de meditação que vai levar você a conhecer Hashem. Mas ele põe ênfase especial nesse estudo de Torá. Que a gente considere e olhe as mitzvot, os mandamentos e as ações. O Mishneh Torá, o conhecimento que está sendo buscado, eu estou repetindo isso várias vezes porque é uma ideia meio complexa. A gente está buscando a sabedoria, tentar entender a sabedoria e a grandeza desse Criador. E esse conhecimento não é uma função direta da conexão entre essa expressão da vontade de Deus e a essência dele. Mas é o poder da sabedoria de Hashem e a grandeza que está refletida nessas criações. Eu sei que está um pouco confuso, por isso eu estou repetindo várias vezes. Então, o que é que o Rambam está falando aqui? As ações e as criações de Hashem refletem diretamente a sabedoria dele. Você percebe que existe sabedoria. Quem já parou para pensar um pouquinho no funcionamento do corpo já fica meio confuso quanto a isso. Cara, como é que isso funciona tão bem? Essa pergunta sempre vem. Né? A gente vai fazendo tutoria na medicina, a gente, nas discussões que a gente tem em grupo, é raro não ver alguém falando assim, cara, isso aqui não sei como é que isso dá certo. Não deveria dar certo. Mas dá. E essas coisas refletem mais a sabedoria de Hashem do que a própria Torá, vamos dizer assim. E por essa razão, lá nas Ilhot Yesodei HaTorá, ele não vai mencionar o estudo de Torá. Mesmo que seja o mesmo exemplo usado lá no Sifri, no Midrash. Do Sefer HaMitzvot a gente vê que o Maimonides ele não leva em consideração a expressão usada no final, que é você vai querer andar nos caminhos de Deus. Você vai se apegar aos caminhos de Deus. Né? E isso é difícil de dizer que o prazer é associado, isso é porque é difícil de dizer que o prazer associado com o entendimento intelectual pode ser chamado dessa forma, você agarrar, você se ater a alguma coisa. E além disso, o prazer que surge a partir desse processo de entendimento e conhecimento não tem necessariamente uma relação direta com esses caminhos. Essa é a razão usada pelo Maimonides para rejeitar basicamente a primeira, segundo essa ideia que uma das duas que ele está apresentando, ele rejeita essa primeira interpretação do Sifri que está no Sefer HaMitzvot, e ele vai substituir pelo que ele oferece no Mishneh Torá. No Mishneh Torá, o ápice do amor, que é fundado por esse louvor, por essa reverência, por esse temor, a partir da grandeza que vai ser refletida nas criações, cria essa sede e vontade de buscar mais e mais e mais conhecimentos. Essa sede, descrita lá no Rezo Teshuvah, é uma obsessão. E essa é a forma com que o Maimonides entende esse se apegar, vamos dizer assim, citado pelo Sifri. Os caminhos estão se referindo a essas midot
expressados pelo Deus que é criador. A gente separa só para o entendimento. É a mesma coisa, né? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. É um só. Mas a gente separa para que a gente possa entender. O Deus criador do Deus que ordena outras coisas. Tá? E essa abordagem ela é complexa e gera dificuldades, não tem jeito. Mas mesmo que a gente aceite completamente a ideia de que quando você contempla a criação, você não parece estar amarrando todo esse significado que está no Midrash, isso acontece por uma série de razões. Não é possível que o significado do estudo de Torá seja simplesmente um exemplo de contemplação das diferentes expressões e vontades de Hashem. Na Torá, os ensinamentos e nos ensinamentos, por exemplo, no Midrash de Hazal, dos nossos sábios, na tradição judaica como um todo, a Torá é ponto focal. Qualquer coisa que você vai olhar, a Torá é o principal. Ela é tão importante que ela vai além dessa contemplação de qualquer outro aspecto da criação. E é interessante a gente pensar, porque é claro que o Maimonides sabia disso. Por isso que ele não escreve o que ele tem que dizer sobre esse Midrash, nessa parte da Irota Yosodei Torá. E nem no Rio da Teshuvah, mas ele trata esses princípios que a gente está citando como se fosse uma coisa extra. Porque é meio óbvio quem é a essência. A essência do significado do estudo de Torá. Essa camada é o conteúdo principal do conhecimento para nós de Hashem. A ideia que ele está apresentando é o básico, é o que funda o estudo de Torá. O estudo de Torá é uma coisa um pouco mais alta, vamos dizer assim. Aparentemente, esse Midrash ele não estava tentando interpretar o significado dos versos, mas ele está tentando ensinar uma lição sobre uma justaposição. Quando a gente tem uma coisa seguida da outra na Torá, essas coisas estão interligadas. Ou seja, o mandamento para amar Hashem e o mandamento para estudar a Torá estão interligados. E é isso que o Midrash está discutindo. Só que a gente tem os demais comentaristas que vão dizer que o tom dado pelo Midrash traz a ideia de que ele está sim falando sobre a fundação central para o mandamento de Torá. Tá? E isso está sendo corroborado de alguma forma pelo próprio Midrash, que vai seguir uma fórmula meio que fixa. Porque está justaposto a... Então, no lugar disso a gente tem porque está escrito, foi escrito, eu não sei como é que estuda. Se fosse uma lição... como ama, desculpa, não é como estuda. Eu não sei como ama, é isso que o Rav diz. Se isso fosse só uma lição que é baseada nessa justaposição pelo próprio Midrash, ele vai usar o modelo comum. Isso está perto disso, pronto, acabou. E não é isso que o Midrash faz. Então o Midrash está comentando a sequência. Ele não está explicando que eles estão juntos porque está justaposto. Essas duas coisas tão próximas, beleza. Mas como um meio de alcançar uma coisa e um objetivo. Esse verso ele vai representar a fonte primária do mandamento do estudo de Torá. E o Midrash parece estar expressando um princípio fundamental quanto a isso. Essa expressão que você vai se apegar aos caminhos de Deus não é uma inovação estilística feita pelo Rav. Mas ela está em outro verso. E é um verso que é muito famoso. Tá? Número 8. Se guardardes a todo esse mandamento, né, no caso a Torá, que vos ordeno para cumpri-lo, amando a Hashem, vosso Deus, e andando por seus caminhos e vos aproximando dele. O Midrash é quase uma condensação das duas expressões em uma. Essa que é a ideia. Então os caminhos do Midrash não são necessariamente aqueles que são sugeridos pelo Maimonides. As ações e os feitos da criação. Mas são os modos de comportamento que devem ser seguidos diante de Hashem. Essa conclusão não se conforma necessariamente com o que o Maimonides escreve. Tá? O conhecimento de Hashem que é mencionado no Midrash, reconhecer aquele que falou e o mundo foi criado, não é um elo entre o estudo de Torá e o amor por Hashem, mas sim o resultado do estudo de Torá. É um resultado adicional, que vai além até do amor por Hashem. O estudo de Torá leva você a dois resultados independentes. O conhecimento das ações de Hashem e o amor por ele. A nossa porção, ela começa o quê? Com o Shema. O Shema faz o quê? Ele clama
pelo reconhecimento da singularidade de Hashem como Criador. Hashem Echad. E a realeza que ele tem e o domínio sobre todas as coisas. Hashem Eloqueno. Hashem é o Senhor. É o Senhor de quê? De tudo. O Midrash ele vai dar dica com as palavras. Você vai reconhecer aquele que falou e o mundo passou a existir. Ele está reconhecendo assim, a singularidade também do Criador do mundo. Ou seja, eles são tudo a mesma coisa. O reconhecimento de Hashem, que é mencionado lá no primeiro verso, ele não gera as mesmas perguntas do segundo. Mas, depois que acontece a pergunta sobre o amor, o Midrash vai concluir o quê? Que a função do estudo de Torá é para guiar você até esse amor. E que essa relação entre o segundo e o terceiro verso é aquela de meio, de forma e objetivo. Então o segundo Passuk é, na verdade, a cabeça da unidade, é o Rosh, né? Quem que manda aqui? E amarás Hashem com o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todas as suas posses. Está estabelecendo um objetivo geral para o resto. É como se estivesse fora de ordem. Tá? As formas para alcançar esse objetivo, elas são colocadas logo em seguida. Essas palavras que te ordenou estão no seu coração e você vai passar para os seus filhos e vai falar delas andando na tua casa, pelo teu caminho, quando você se deitar ou se levantar. Ou seja, teu mundo vai girar em torno disso. Então, o primeiro Passuk é uma introdução para o objetivo geral. Está estabelecendo esse objetivo. O Midrash ele explica que os meios que estão sendo delineados nos versos seguintes são os meios que vão garantir tanto o amor por Hashem quanto o reconhecimento de Hashem, que é mencionado lá no primeiro. Primeiro, escuta Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad. O que nos leva ao quê? 2 objetivos que a gente já citou. Por isso o Midrash vai concluir com a frase: coloque essas coisas no seu coração de modo que você conheça aquele que falou e o mundo vê a existência. E aí você vai se apegar aos caminhos dele. Mas como que a Torá faz isso? Como que a Torá faz você reconhecer alguma coisa? A resposta é que o ato de estudar a Torá, e aí eu vou ser muito óbvio, é meramente educacional. A mensagem que está contida nesse ato é a porção central da vontade divina. Se eduque. Parece bobagem falar isso, mas quantas vezes a gente pensou nisso de fato? Tem que citar o Ramchal aqui de novo. Eu não vou falar nada aqui que ninguém nunca pensou. A ideia é complexa, mas é verdade. A essência de examinar, na verdade, quando você examina a vontade de Hashem, você tem que aprender, de alguma forma, que essa vontade está sendo usada como critério para decisões práticas. Você se educa e mais você entra nesse caminho de reconhecimento, de novo, daquele que falou e fez o mundo existir. A essência dessa mensagem educacional está no nível teórico, mas as ramificações elas vão se estender aos níveis de realidade de existência. Porque você aprende como você vai fazer isso. E cria essa ideia de busca obsessiva e aparentemente até absurda pelos mandamentos de Hashem. Ao ponto de você se ocupar com isso o tempo todo. Seja quando você está sozinho em casa ou andando pelo seu caminho. E é isso que a Torá está falando. Quando você explora essa demanda que Hashem faz de nós, até que tudo isso fique bem claro, colocando cada pontinho nos i, cada ponto no i, passando ali em cada t, e você coloca isso no seu coração, e conseguindo inclusive deixar de lado aquelas coisas que são muito mais importantes para outras pessoas, mas que não são mais tão importantes para você. De noite quando você se deita e para dormir de dia quando o sol nasce. Essa obsessão ela só pode surgir do nível maior de amor, que seria até patológico, assim. Preenchendo todo e qualquer horário para que a gente possa entender o que Hashem quer do mundo e dos princípios que ele criou. E assim, aí você fala, mas isso é demais. Às vezes é. Às vezes é. De novo, por isso que o Maimonides fala, cada um na sua capacidade. Mas se você quer saber a real é essa. Você pode não querer saber, você tem todo o direito, mas a real é essa. Essa obsessão,
é isso. O valor do estudo de Torá não está limitado ao valor educacional, que nem eu falei. Esse é óbvio. No começo da análise do Midrash, a gente falou do que? Da troca dessa expressão Amar Hashem por se agarrar aos caminhos. Né? Isso ensina que quando você contempla a conexão que existe entre o estudo de Torá e o amor por Hashem, você pode aprender sobre a natureza e a qualidade do amor por Hashem. Basicamente ele está dizendo a mesma coisa. E é assim que o estudo de Torá educa a pessoa a amar Hashem. E não na forma dessa educação pedagógica externa. Mas porque você, estudando Torá, você está expressando amor, efetivamente. A forma com que a gente traz esse sentimento para o coração é na prática. A partir das nossas ações. E essas nossas ações que vão expressar o nosso amor. Tá? Vamos tentar considerar uma ideia aqui. Né? Já estou terminando. Tá? Vamos pensar assim, cada um com seu esposo, sua esposa, namorado, o que quer que seja. Você recebe duas folhas de papel dessa pessoa. Tá? Essa pessoa não criou a folha em si, mas criou o conteúdo da folha. Não tem uma obra de arte, um desenho, qualquer coisa parecida, que vai expressar as emoções que surgiram das profundezas da alma daquela pessoa. Tá? Eu estou sendo bem hiperbólico aqui pra ficar bem bonitinho. A outra é uma lista de compras. Tá? Você pode examinar. Eu posso pegar a arte e examinar e meditar sobre aquilo, sobre a personalidade da pessoa e aprender sobre aquela pessoa a partir daquilo. E ficar até extasiado com a habilidade, com a sabedoria que está envolvida naquele processo. Mas e a lista de compras? O que é a lista de compras? Você pode contemplar a lista, pode meditar em cima de uma lista de compras? Pode. O que você vai aprender? Você vai aprender os detalhes que estão contidos nos desejos daquela pessoa e tentar se ater à ideia de fazer com que aquela pessoa receba aquilo que ela quer. Na medida do possível, obviamente. E aí a pergunta é, qual dessas duas ações, a meditação na arte ou a meditação na lista, seria uma expressão maior de amor pela essa outra pessoa, vamos dizer assim. E é esse conceito de ahavá, de amor na visão da Torá, não é identificado de uma forma subjetiva, de sentimentos subjetivos ou prazeres e proximidade necessariamente. Mesmo que esse sentimento seja proeminente. Ele existe. Eu não estou dizendo que ele não existe. Dentro de uma relação de amor. Tá? A essência desse amor, de acordo com a Torá, é você colocar aquele que é amado como uma porção central. Uma porção central dos seus desejos e das suas aspirações, suas vontades. A ênfase é no amor, mas na verdade é no amado, tá? E não necessariamente nos sentimentos que se tem. O amor verdadeiro, aquele que ama verdadeiramente, concentra os seus desejos e vontades no bem daquele outro. E no caso de um relacionamento humano, no centro desse mundo, vamos dizer assim, daquele que ama, a gente tem essa preocupação com as necessidades daquele que é amado. E o cumprimento dos desejos daquela pessoa. A realização dos desejos. Só que aqui a gente está discutindo quando o amado é aquele que falou e fez o mundo existir. E aí a gente tem um problema, porque nesse caso a gente não tem como falar de necessidades. Hashem não tem necessidade nenhuma. A única coisa que a gente pode fazer é cumprir a vontade.
Por isso, quando a gente contempla a lista de compras, esse ato meio que expressa o desejo de você internalizar o conhecimento que é necessário para você dar esse bem e cumprir a vontade do outro. Não vai viver necessariamente para outra pessoa quando a relação é humana. Mas isso faz parte do amor. E é uma expressão do amor maior que vai. É maior, essa expressão do amor é maior do que aquilo que vai ficar. Aquilo que você vai ficar impressionado com a façanha artística, por exemplo. Pô, maravilhoso isso que você fez. Maravilha, mas isso aí passa. Pode lembrar do negócio para sempre. Mas o sentimento em si, ele não dura do mesmo jeito para sempre. Agora, essa vontade de criar a vontade do outro, inclusive vale para Hashem. Contemplar esse mandamento é uma expressão maior de amor do que meditar sobre a criação. E é isso que a gente está discutindo desde o começo. É possível que alguém medite usando a criação como objeto de contemplação e tenha essa percepção muito clara. E é isso que a ciência faz. Percepção muito clara da mão de Hashem. Aí não é isso que a ciência vai fazer, né? A mão de Hashem necessariamente. Mas percepção da máquina que está funcionando no mundo como um todo. E é possível que a pessoa tenha esse entendimento melhor dos caminhos de Hashem nesse mundo. Que se sinta diferente, de uma forma diferente. Que entenda a reverência, esse temor do que aquele que só estuda a Torá. Mas o estudioso, aquele que estuda a Torá, toma o tempo para quê? Para que os mandamentos de Hashem fiquem claros na sua mente, simplesmente porque isso é a vontade dele, pronto, acabou. E segundo o conceito de amor de Ahavá dentro da Torá, esse caso ama mais do que o segundo. O estudo de Torá não é só um jeito que você ganha conhecimento e amor por Hashem. Não é só o jeito que você vai fazer isso que o Midrash falou. Coloque essas coisas no seu coração. Não é só isso. Mas também é uma das maiores formas de expressar amor por Hashem. E é a isso que o Midrash está se referindo quando ele fala você atém aos caminhos dele. Porque isso vai acabar se expressando numa vontade poderosa de conhecer mais as palavras e cumprir. E você se agarra aos caminhos que são desejados de fato. A natureza existencial, vamos dizer assim, do estudo de Torá, ela envolve aceitar que tem alguém que manda. Aceitar o jugo, né? Aceitar a realeza de Hashem voluntariamente. E não só isso, você tem que ter um entusiasmo e um amor envolvido ali. Você tem que ter zerizut, né? Entusiasmo, você tem que ter ahavá, você tem que ter amor. E parece meio paradoxal mesmo. Para alcançar o amor de Hashem, você tem que estudar a Torá. E isso expressa amor. Como é que isso funciona? Não tem como. Mas é assim. A função do mandamento de estudo de Torá é uma iniciação desse ciclo. E é possível que a pessoa comece a estudar a partir de intenções erradas, às vezes. Alguém te pressionou, sua mãe falou, não, você vai ter que estudar a Torá, você vai ter que estudar no colégio religioso, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Mas aos poucos, se isso for feito, você vai se educando e vai reconhecendo isso, e amando o Hashem. O aprendizado também vai se tornar a expressão desse amor. E aí a gente cria aquele sistema de feedback positivo, né? Se fosse um hormônio que age em cima de um órgão, e esse órgão manda um sinal pro cérebro para produzir mais esse hormônio e continua produzindo e é infinito. É isso. O homem acaba orientando o interior dele para amar Hashem, focando e concentrando nessa expressão desse amor. E a expressão prática desse esforço educacional, que também é existencial, é o estudo de Torá. E assim o estudo ele não parece um meio para um fim. Mas ele é as duas coisas. Ele é o meio e é o fim. Como a gente falou antes, ele tem duas naturezas. Uma expressão fixa e diária do amor para Hashem. E o foco é o objetivo educacional de direcionar o coração desse indivíduo para esse amor. E esse aspecto educacional do estudo de Torá é o motivo pelo qual o texto começa com o mandamento de você ensinar a Torá para seus filhos e para quem quiser saber. Olha lá. Vai ensinar aos seus filhos e falará dela sentado na sua casa ou andando pelo seu caminho. Quem quiser ouvir, ouve. Tá. E só depois ele vai, né, falar da pessoa.
você em casa, quando você se deitar, quando você se levantar. O envolvimento com a Torá representa a ampliação desse modelo básico de ensino que está na própria Torá. A Gemara, Maseret Kedushim, 29b, ele diz que a Alahá considera tanto o mandamento de estudar a Torá sozinho, quanto de ensinar, tem como foco a educação. Mas só aquele que representa o objeto de ensino que recebe esse mandamento. Parece então que a perspectiva da perspectiva da Alahá, o mandamento de estudar a Torá é um ato educacional. Ah, beleza, joia, maravilha. Que tem como foco direcionar essa ideia. Torá, amor por Hashem. Torá, amor por Hashem. Pro coração daquela pessoa que está sendo educada. Criança, estudante ou qualquer pessoa que está aprendendo sozinha. Como se sugerisse uma estrutura dessa unidade que é interpretada pelo Midrash. Só que dando ênfase no ensino dos filhos. Por causa disso, a obrigação alárrica formal depende desse ato educacional. De acordo com o que está escrito lá em Kedushim. Mas o mandamento também tem um foco em outro nível. O mandamento é estudar a Torá para estabelecer uma coisa maior. Amar Hashem, entender que esse amor é expressado pelo ato de estudar a Torá e se até os mandamentos de Hashem. E por isso que eles vão falar Talmud Torá Keneged Kulam. O estudo de Torá representa todos os outros mandamentos, porque a partir dele todos os outros surgem. O mandamento aqui, na nossa paraxá, também dá origem a uma afirmação com foco em um valor específico. Existe a ideia desse estudo de Torá como realização do amor por Hashem em si. O objetivo e o propósito de todos os nossos esforços educacionais. O objetivo efetivamente é isso. É o propósito dos nossos esforços educacionais. Que isso seja passado para frente. A gente possa aprender mais. E o judaísmo não tem muito essa coisa de segurar para si e falar assim, não vou ensinar ninguém. Algumas coisas tem, mas por motivos específicos. Mas a base, o que todo mundo tem que saber, todo mundo tem que saber. Isso a gente não pode esconder. E eu espero muito que a gente possa ajudar a gente com as nossas concentrações para que seja sempre crescente, que a gente possa se aproximar e reconhecer cada vez mais. De novo, citando o Rambam, cada um no seu tempo, a grandeza da criação e essa essência desse amor. Pessoal, boa noite. Obrigado. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser.